26, desculpa. Eu já pensei no PL ali, ó. Então, hoje teremos o grande expediente, né? As pessoas que ainda, os nossos edis que ainda não se inscreveram, os vereadores podem se inscrever, está abertas as inscrições. E eu convido a ilustre vereadora, professora Jaqueline, para secretariar a nossa, hoje aqui do meu lado, professora Jaqueline, por favor. É hoje? Ah, é hoje, então ela vai ter esse privilégio de trabalhar aqui do meu lado hoje. É hoje, então ela paga o almoço, vai ficar presa aqui até meio-dia. Eu solicito, antes da secretária ler a ata, antes de ler a ata, eu convido os vereadores que estão nas dependências da Câmara a virem comparecer ao plenário e os vereadores que ainda não se inscreveram, Pai Amado, por exemplo, meu amigo, veja qual é o seu bloco para você fazer suas inscrições. E depois da ata, tá? O bloco 2, já tem o Rodrigo Guedes, e eu peço que os colegas vereadores possam se inscrever para nós termos realmente um grande expediente, porque por enquanto está pequeno, só temos aí um inscrito no bloco 2. Vereador Ivo Neto, por favor, se inscreva para falar sobre educandos, como é que está a Praia Branca, Ponta Branca. Então, agora eu passo a palavra aqui para a querida vereadora, secretária hoje, professora Jaqueline. Bora lá. No dia 25 de maio de 2026, às 9h15, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martins, no 850, São Raimundo, nesta capital, o estado do Amazonas, presidida pelo vereador Jander Lobato, do Partido Social Democrata, e secretariada pelo vereador Samuel da Costa Monteiro, do Partido Social Democrata, também do PSD. Presentes ainda os vereadores Aldenor Lima, Diego Afonso, Everton Assis, Marco Antônio Castilho, Maria Jaqueline, Simon Bessa, todos de União Brasil, Alexandre da Silva Salazar, Francisco Carpegiani, Raif Matos, do Partido Liberal, Iomara Jesuína Lins, do Podemos, Carlos Alberto Dávila, Davi Valente Reis, Eduardo Alfaia, Elan Alencar, Gilmar Nascimento, Joelso Silva, Eduardo Assis e Rodinei Ramos, do Avante, João Paulo, do AGI, Eurico Tavares, do Partido Social Democrata, Ivo Santos Neto e Paulo Tairone, do Democrata, Jaildo de Oliveira, Partido Verde, Daniel Vasconcelos, Roberto Sabino e Rodrigo Guedes, do Republicanos, João Kennedy Marques Mitoso e Robson Teixeira, do Movimento Democrático Brasileiro, José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Augusto da Eira, do Partido Social Brasileiro, Rodrigo de Sá, do Progressista, Rosivaldo Cordovil, do Partido Social Democracia Brasileira, Sérgio Denilson da Souza, do Partido da Renovação Democrática, justificada a ausência dos vereadores Alain Campelo da Silva, do Podemos, Ubirajara Rosses do Nascimento, do PL, Dione Carvalho dos Santos, do AGI, Marco Antônio Castilho e Thaís Lipe de Souza, ambos do União Brasil. Licenciado o vereador João Carlos dos Santos Melo, do Republicano, na forma do artigo 54, para inciso 4º da Loman, ausentes o vereador Rosinaldo Ferreira da Silva, do AGI. Senhor presidente. Bom dia. Eu vou, primeiramente, vai ser o bloco 2, depois o 3 e o bloco 1. Então, eu vou ler os nomes dos vereadores de cada bloco, para a gente ter a oportunidade deles poderem se inscrever e a gente começar já, mais ou menos, como grande expediente.
Rodrigo Guedes, Aldenor Lima, Capitão Carpi, Coronel Rosses, bloco 2, tá? Diego Afonso, Everton Assis, Marco Castilhos, professora Jaqueline, Raífe Matos, Rodrigo Sá, Simon Bessa, Sargento Salazar, Sérgio Baré e Thaisa Lipe. Esse é do bloco 2. Por enquanto, só escrito o vereador Rodrigo Guedes. Do bloco 3, nós temos Alain Campelo, Daniel Vasconcelos, Ivo Neto, do Democrata, Marcelo Serafim, Paulo Tairone, Rosivaldo Cordovil, Iomara Lins e Zé Ricardo. No bloco 1, nós temos Johnny Carvalho, Davi Reis, Eduardo Alfaia, Eduardo Assis, Elan Alencar, Eurico Tavares, Gilmar Nascimento, Jaildo Oliveira, Jander Lobato, João Paulo Janjão, Joelson Silva, Kennedy Marques, Mitoso, Pai Amado, Professor Samuel, Raulzinho, Roberto Sabino, Rodinei Ramos e Rosinaldo Boal. Então, nós vamos dar início ao bloco 2. Então, nós vamos voltar, querida Jaqueline, é porque tem a ata extraordinária. A equipe, ela leu só a ata ordinária, tá? Então, vamos retornar aqui, ainda bem que não começou ainda a fala dos vereadores, e a professora Jaqueline continua agora lendo a ata extraordinária. No dia 25 de maio de 2026, às 15 horas e 20 minutos, realizou-se a sessão extraordinária compensatória reunião ordinária do dia 14 de julho, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cavalheiro Martins, número 850, São Raimundo, nesta capital do estado do Amazonas, presidido pelo vereador Davi Valente Reis do Avante, secretariada pelo vereador Samuel da Costa Monteiro, do Partido Social Democrata. Presentes ainda os vereadores Diego Afonso, Elan Alencar, Everton Assis, Maria Jaqueline e Simon Bessa, do União Brasil, Alexandre Salazar, Francisco Carpegiani e Raífe Matos, do Partido Liberal, Iomara Lins, do Podemos, Carlos Alberto Brito, Dávila, Eduardo Assis, Gilmar Nascimento, Joelson Silva, Eduardo Assis e Rodinei Ramos, do Avante, Dione Carvalho dos Santos e João Paulo Melo da Fonseca, do Agi, Eurico Tavares e Janda de Melo Lobato, do Partido Social Democrata, Ivo Santos, do Neto, e Paulo Tairone, do Democrata, Daniel Vasconcelos Rodrigo Guedes Oliveira, do Republicano, João Kennedy Marques, Mitoso e Robson Teixeira, do Movimento Democrático Brasileiro, José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Augusto, do Partido Socialista Brasileiro, Rodrigo de Sá, do Progressista, Rosivaldo Cordovil, do Partido Social Democracia Brasileira, Sérgio Denilson Souza, do Partido Renovação Democrática, justificada a ausência dos vereadores Aldenor Ernesto de Lima Filho, Marco Antônio Andrade Castilho e Thaisa Lipe de Souza, do União Brasil, Alain Campelo da Silva, do Podemos, Ubirajara Rosses do Nascimento, do PL, Jair de Oliveira Silva, do PV, e Roberto Sabino Rodrigues, do Republicano. Licenciado o vereador João Carlos dos Santos, do Republicano, na forma do artigo 54, inciso 4 da LOMAN. Ausentes o vereador Rosinaldo Ferreira da Silva, do AGI. Vamos agora dar início ao grande expediente. Já temos ali a presença do vice-presidente, né, o Jander. E primeiro orador do grupo 2, do bloco 2, vereador Rodrigo Guedes. Você tem 30 minutos, vereador. Fique à vontade. Retificando e ratificando. Até 30. Pode ser menos. Vai precisar de tudo isso não, presidente.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia aos servidores da casa e a todos que acompanham a nossa sessão desta terça-feira do Grande Expediente. Senhoras e senhores, eu peço à equipe técnica da Câmara que coloque aqui um vídeo que nós encaminhamos, por favor. Das nossas condições aqui, que moram aqui no ramal do 41. Espia só. Eu vim de lá, acho que 3 quilômetros daqui, atrás do meu filho, porque o escolar dele simplesmente caiu num buraco. Tá chegando a época da política, vamos ver quais são as pessoas que virão aqui, né, para ver se vão melhorar o ramal, porque aqui já veio o governador aqui, o governador Wilson Lima já esteve aqui nesse ramal, tá? Uma inauguração não sei do que não foi feito nada, apenas rasparam o ramal aqui, mas na época da chuva continua a mesma coisa. Isso, olha aqui, ó, como é que é. Tá aqui, ó, isso aqui faz medo o escolar tombar, com nossos filhos dentro, né? Olha aí a condição do ramal. De repente acontece uma coisa mais grave, a escola toma para lá, as crianças se machucam. Eu acho que está na hora de nós, aqui os pessoal aqui do ramal, do Areal, se unirmos e fazer uma manifestação lá fora. Entendeu? Porque já não adianta mais de tanta... E aí tem mais vídeo do ramal do quilômetro 41 da AM010. Se puder colocar... Acho que tem mais um, que é uma manifestação que eles fizeram no... Hoje nós estamos aqui no quilômetro 41 da M010. Hoje a comunidade do Ramal do Areal está cobrando do governador o nosso asfalto, né? A melhoria da nossa comunidade. Está aqui todo mundo representando a comunidade, as crianças. Nós precisamos do direito de ir e vir. Nós estamos cobrando isso do governador, porque o dinheiro para o nosso asfalto, para asfaltar o nosso ramal, está aí. Nós queremos saber, governador, o que o senhor vai fazer pela nossa comunidade. Aqui não é só um problema, tá, pessoal? Só para que vocês entendam, não é só um ramal que está sem asfalto, como outros tantos da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Aqui teve um contrato de quantos milhões? Aqui, ó. Contrato de 14.119.562,12 Já tenho acesso aqui à placa de obra. Já teve uma empresa contratada, foi de 2023. Isso. Aqui, ó, 2023, nós estamos em 2026 e o ramal está pior. Essa semana, um ônibus escolar tombou, colocando em risco a vida de crianças. As crianças daqui estão há mais de um mês sem estudar. E a gente quer saber, cadê os 14 milhões? Então eu quero pedir ao governador do estado do Amazonas, cobrar também, resolva a situação dessa população, porque aqui foi o governo que prometeu. E os moradores aqui não vão mais aceitar e continue desse jeito. Resolva de uma vez por todas. Nós vamos chamar a Defensoria, Ministério Público também, que a gente quer saber cadê o dinheiro desse contrato e, acima de tudo, cadê o asfalto. Vale ressaltar que em 2020 o governador do estado do Amazonas esteve dentro do ramal do Areal, entendeu? Isso, né? Entregou o projeto SOS Vicinais e ele sabe a quantidade de produção que nós temos dentro da nossa comunidade. A nossa produção está péssima, os nossos carros estão quebrando aí, e aí a gente pergunta ao governador, quando foi para entregar o projeto que estava tudo bonitinho lá, o senhor veio. Nós precisamos que o senhor venha e cumpra aquilo que o senhor acordou para a comunidade, que ia assistir a comunidade, que ia ajudar os produtores rurais e que não ia deixar nunca mais a gente voltar à mesma situação que nós estamos hoje. Hoje a comunidade está aqui, todo mundo reivindicando os nossos direitos. Então vem aqui e faça alguma coisa por nós. A comunidade do 41 pede socorro. E do quilômetro 47, com a nossa migariane aqui também, pede socorro. Essa manifestação é deles, viu? Bom, como Vossas Excelências viram, trata-se do ramal do Areal, quilômetro 41 da M010, que o ex-governador Wilson Lima esteve lá e foi colocada uma placa de uma obra. Todos nós sabemos que para ser colocada uma placa, a placa é a etapa final, logicamente, e o início da obra. É colocada uma placa quando já tem contrato, quando tem empresa contratada, número de contrato, quando tem empenho, está tudo empenhado, ou seja, todo o processo administrativo, burocrático, já foi simplesmente finalizado para iniciar a obra. E 3 anos depois do suposto início dessa obra, porque estava ali de acordo com a placa, eu peço até a nossa amiga aqui que coloque a foto da placa, as duas que já colocaram, porque uma caiu e depois colocaram outra,
Está aqui, ó, obras e serviços de engenharia para pavimentação e melhoria do ramal Santo Antônio, localizado no quilômetro 41 da rodovia AM010, no município de Manaus. E aí o valor está ali, ó, 14.119.562 reais e 12 centavos. Eu acho que essa obra não viu nem esses 12 centavos, senhoras e senhores. Como vocês podem ver, o início, eu estou tentando enxergar aqui de forma mais clara, mas eu acho que é 2/10, salvo engano, de 2023. E o término, dia 24/1 de 2025. Vamos ver se meu óculos está bom aqui, né? Tá certo, secretário? Muito obrigado. A empresa BWC Assessoria e Empreendimento Limitado. E aí tem o administrador da empresa, o endereço da contratada, responsável, o técnico, que está ali, o nome dos engenheiros. Mas o fato é que a obra não foi feita, não foi realizada. E no sábado, os moradores fizeram, logicamente por conta própria, essa manifestação e me convidaram a estar lá. Eles enviaram um convite pelas redes sociais, eu não os conhecia, para que estivesse lá pedindo socorro, vereador professor Samuel, porque, como a imagem mostrou, o ônibus, essa semana retrasada, atolou lá. E eles têm também produção rural. Ali é uma das áreas da zona rural da cidade de Manaus, rodoviária, que há produção. Há uma produção satisfatória, que eles simplesmente não estão conseguindo mais escoar, porque, além de não ter o asfalto que foi prometido, e não só foi prometido, foi contratado por 14 milhões, eles não têm mais sequer a trafegabilidade neste ramal. Não passa mais carro inclusive tracionado, fica atolado ali também. Está pior que a BR-319. Então eles fizeram, como eu já disse, essa manifestação, esteve presente lá um servidor da CEINFRA, que, salvo engano, era o engenheiro Arthur, que até se identificou como responsável pela obra, e a comunidade do quilômetro 41 e do quilômetro 47, porque esse ramal, como foi bem dito pela Daniele, que é uma das responsáveis pela liderança ali comunitária, ele faz um U. Começa no 41, faz um U e termina no quilômetro 47. Então, são centenas de famílias, centenas de crianças que estão prejudicadas em seu ensino, em sua educação, inclusive, deixando muito claro, ali é Manaus, todos sabem, lá ainda faz parte da cidade de Manaus, não é nenhum município do interior, por isso, inclusive, que estou trazendo aqui o assunto. Está aqui o ônibus que ficou simplesmente mais até do que atolado. Olha o risco de tombar com crianças ali dentro. Então, algo muito grave. Muito grave porque, como eu disse, não é só um ramal que está ruim, como outros tantos da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, do Brasil. Tem uma obra contratada, tem um contrato de 14 milhões, simplesmente. E esse contrato não foi executado. O engenheiro que estava ali no momento da manifestação, ele havia agendado com os moradores para atendê-los. Por acaso, quando eu estava lá, o defensor-geral da Defensoria Geral do Estado do Amazonas, Defensoria Pública, defensor Rafael Barbosa, estava passando por lá, e, inclusive, como a via estava bloqueada, a própria AM010, ele viu a situação, ele conversou rapidamente com moradores, com a Daniele, e também a Defensoria Geral se colocou simplesmente à disposição para auxiliar os moradores dali, como assistidos da Defensoria, como população, logicamente, em vulnerabilidade social, para dar o suporte também. Então, estou trazendo aqui essa denúncia para o plenário, pedindo socorro do governo do estado do Amazonas e que informe qual o status, porque 3 anos depois
do início da obra, quase 3 anos, simplesmente nada foi feito e o engenheiro Arthur alegou que a empresa não cumpriu o contrato, mas aí a gente sabe que tem formas, né, de agir. Não cumpriu o contrato, você convida a que foi a segunda colocada na licitação, faz novo contrato, só não pode deixar desse jeito. Até porque todos, vossas excelências, sabem que quando há um contrato o dinheiro está empenhado. Se o dinheiro está empenhado, o recurso está garantido e simplesmente não pode continuar desse jeito, porque toda a comunidade lá está sendo prejudicada, sem escoar sua produção, sem as crianças terem acesso à educação e outros tantos problemas da própria mobilidade dos moradores do ramal, do quilômetro 41, ramal do Areal. Então, faço pedido aqui ao governo, aos parlamentares, ao governador Roberto Cidade, que, óbvio, ele não era o governador, mas ele agora está na cadeira, sentado, e precisa, então, resolver, porque cabe a ele a responsabilidade a partir do momento em que ele assumiu. Apesar de ele não ser, à época, o governador, ele era deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, a qual cabia a fiscalização dos atos do governo do Estado do Amazonas. Então, senhoras e senhores, eu passo aqui agora, já tendo feito aqui a denúncia e o pedido ao governo, a manifestação de pedido da parte dos vereadores Raif Matos, vereador Eduardo Alfaia e vereadora professora Jaqueline. Vereador Raif Matos. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas parlamentares, bom dia a todos que nos dão o privilégio da audiência, bom dia a todos da imprensa, todos os servidores dessa augusta casa. Infraestrutura não é favor, infraestrutura é respeito para com o cidadão. Me parece que o Poder Executivo, tanto estadual quanto municipal, tem uma grande dificuldade realmente em planejar. Nós temos um texto bíblico que está lá em Lucas 14, 28, vereador Rodrigo Guedes, que fala, pois qual de vocês, querendo construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular a despesa. Esse texto está falando sobre algo muito poderoso, que é a questão do planejamento. E aí a gente vê uma grande dificuldade do Poder Executivo estadual e municipal em planejar, em priorizar essa questão da infraestrutura. E é um grande desafio, eu sei das dificuldades. Não adianta a gente achar que uma prefeitura ou um estado vai conseguir resolver todo o problema de infraestrutura da cidade de Manaus ou de um estado. É uma utopia a gente imaginar que isso vai acontecer. Mas se priorizar a questão da infraestrutura, consegue sim avançar, e muito, vereador Joelson. Né? E eu creio, assim eu quero crer, que a prefeitura e o Estado está lutando para isso. Mas o que nós estamos vendo, quando a gente vai para os bairros, quando a gente vai para as comunidades, é algo diferente do discurso. Eu quero me ombrear com Vossa Excelência no que diz respeito a essas fiscalizações, não somente ficar no discurso, mas ir para a prática, se for preciso até realmente mandar emendas para que a prefeitura possa, de alguma forma, mudar a vida dessas pessoas que estão ali na periferia, que estão ali nos ramais. Eu sei que as nossas emendas é muito pouco no que diz respeito a todo o problema de infraestrutura da cidade de Manaus, mas é algo que a gente consegue, de alguma forma, ajudar essa população. E deixar bem claro também que as demandas de infraestrutura do meu gabinete é quase que 100% em número de reclamações, né? E tem vezes que a gente fica até sem palavras já de desculpas, de justificativas para dar. Eu já tenho para mais de 1.000 requerimentos, desde o início do ano até agora, Excelência, para mais de 1.000 requerimentos, e quase que uma totalidade deles é proveniente de problemas de infraestrutura na cidade de Manaus. A gente precisa realmente dar um choque no que diz respeito a esse problema na cidade, porque as pessoas estão sofrendo muito. Não é somente na questão de asfalto, de buraco,
mas é ponte, são problemas de drenagem, e eu tenho certeza que o prefeito, ele quer lutar, está lutando para que isso venha melhorar. E eu quero me somar com Vossa Excelência, com os pares também aqui, para que nós possamos, de alguma forma, dar uma resposta para a população, porque eu, sinceramente, não aguento mais ouvir tanta reclamação quando eu vou para dentro das comunidades. As pessoas reclamam, têm reclamado muito. Olha só como é que está a minha rua, olha só como é que está o esgoto, olha só como é que está isso, aquilo, outro. E, lógico, evidentemente, que a gente só tem condições de vir aqui, reclamar, mostrar os vídeos, mostrar as fotos como Vossa Excelência está fazendo e fazer um requerimento solicitando essa melhoria. Mas, realmente, eu vejo que a produtividade dos vereadores em fazer esses requerimentos está muito maior do que a solução que está sendo dada ou não dada, em alguns momentos, pela prefeitura. E a gente precisa cobrar que a prefeitura tenha mais celeridade. E eu tenho para mim que não seja um problema de orçamento. Não seja um problema de orçamento. E a gente precisa saber qual é esse problema. Se é a quantidade de servidores, se é a quantidade de máquinas, se é a quantidade... Se o problema é o clima, qual é o problema? Porque precisa ter mais celeridade nessa conclusão dessas obras. Tenho dito, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Raif Matos. Acolho a parte de Vossa Excelência, até porque nós sempre falamos que nós queremos que essas populações, essas comunidades, eles não precisem vir, se não assim quiserem, para o centro urbano de Manaus para ter subhabitação, para ter subemprego, submoradia, enfim, condições precárias de dignidade. O ideal é que quem puder, logicamente, fique na sua área de habitação local, de zona rural, rodoviária, ribeirinha, e nós precisamos proporcionar isso a eles para que não gere ali todos os outros problemas urbanos na nossa cidade. Então, o ideal é que eles tenham condições de escoar sua produção para justamente viver ali, vereador Raif, e não precisar, como eu já disse, vir para o centro da cidade de Manaus, a não ser que seja para escoar ou para fazer, enfim, suas atividades que queiram. Mas eles querem continuar vivendo, morando, produzindo, trabalhando, onde eles têm suas propriedades, onde eles têm já a produção estabelecida, e que isso o poder público precisa proporcionar através, como eu já disse, da infraestrutura. Está aqui, ó, o programa SOS Vicinais, quilômetro 41. O governador Wilson Lima entregou nesta sexta-feira o ramal da comunidade do Areal, que foi recuperado, aí, olha, não entendi, que foi recuperado durante a primeira etapa do programa SOS Vicinais, não tem recuperação nenhuma ali. Então, o pedido é que o governo faça a obra que foi contratada. Mas é exatamente essa demanda, vereador Raif Matos. Eu passo agora a parte, acredito que é o vereador Eduardo Alfaia que está na sequência. Bom dia, presidente, bom dia, vereador Rodrigo Guedes, todos os vereadores aqui presentes no plenário, aqueles que nos acompanham. Vereador Rodrigo, primeiro, destacar a importância do tema que Vossa Excelência traz ao plenário dessa casa, que é uma problemática que nós já temos há décadas na cidade de Manaus, né, no estado do Amazonas, que é a questão da infraestrutura na zona rural da nossa cidade. E, certamente, esse é um debate que nós precisamos continuar tendo para que possamos avançar, buscar melhorias, né, de infraestrutura, avanços na educação, avanços na saúde, em todas essas áreas, ainda mais tendo em vista que há uma crescente hoje no número de moradores na zona rural. Nós estamos, ano após ano, vendo a população fazendo o inverso do que era o êxodo rural, hoje o êxodo urbano. As pessoas estão saindo hoje da cidade
e querendo ter uma vida mais pacata, às vezes, do ponto de vista da segurança também, uma vida mais segura, mais tranquila, o sonho também de ter uma propriedade, de produzir, de ali trabalhar, de buscar uma oportunidade também de geração de renda, né, de uma melhor condição à sua família, enfim, nós temos hoje inúmeros motivos que levam famílias, moradores e pessoas a estarem migrando ou residindo na zona rural. Isso eu tenho constatado de forma assim muito clara. Aqui nessa casa nós temos uma vereadora que tem um trabalho já de muitos anos, e ela sempre muito combativa, sempre muito compromissada com esses moradores, que é a nossa vereadora e deputada Jaqueline, né, a professora Jaqueline. Ela é conhecedora dessas demandas, eu tenho algum trabalho ali também, alguma sintonia e uma relação com os moradores, com os produtores da zona rural da nossa cidade. E que bom que Vossa Excelência traz essa discussão hoje aqui no Grande Expediente, porque nós temos, como eu estou lhe falando, anos de descaso, anos de abandono, nós temos ramais que existem há mais de 50 anos, né, e que nunca receberam uma infraestrutura adequada. Eu não quero aqui ficar botando culpa A, B ou C. Eu não tenho nenhuma relação e nenhuma proximidade com o atual governador Roberto Cidade, mas querer culpá-lo agora, eu acho, primeiro que eu acho desleal, eu acho, inclusive, até uma certa covardia querer cobrar isso do atual governador Roberto Cidade. Ele acabou de assumir o governo do Estado, certamente vai ter aí, por esse período, muitos desafios na área da saúde, na área da educação, na própria segurança pública, tem muitos problemas, não é fácil lidar com um Estado do tamanho do nosso, com os desafios que o nosso Estado tem, com a questão logística que você tem num Estado que é o maior Estado da Federação, você tem desafios em todas as nossas calhas, a questão da logística, nós temos questão climática. Eu não estou querendo aqui criar justificativas ou desculpas para quem quer que seja, mas o certo é que essa discussão ela precisa avançar ao ponto de vista de todos nós abraçarmos, de todos nós, Câmara Municipal de Manaus, Prefeitura Municipal, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Câmara Federal, senadores do nosso Estado e o próprio governo federal. E aí eu lhe dou algumas informações a respeito do trabalho nos ramais. E é uma necessidade muito grande. Por exemplo, Vossa Excelência acabou de mostrar uma imagem com um ônibus escolar ali, que está com enorme dificuldade. Na verdade, fica, às vezes, e fica em casos como esse, arriscado para as nossas crianças. Eu enxergo que já não é nem seguro você fazer. Mas você, por exemplo, está vivendo hoje, nós estamos já no final do mês de maio, chuvas praticamente todos os dias. Tem como colocar uma patrulha mecanizada ali naquele ramal? Não tem, vereador Rodrigo. Não tem hoje como você colocar uma patrulha ali mecanizada para fazer um trabalho. Porque o que hoje está difícil, eles transitarem, se você mexe, você faz uma movimentação de terras, eu não sou especialista da área, não sou engenheiro, não tenho nenhuma formação. Quem está lhe falando aqui é a experiência de ter tentado mexer em um ramal ou num acesso dentro de uma propriedade rural, você movimenta a terra, fica intrafegável completamente. Aí quem ainda sai ou entra hoje, não entrará mais, porque eu não sei se é a formação do nosso solo, eu lhe confesso, eu não tenho nenhum conhecimento técnico, não tenho, mas é a vivência. Você vai dentro de uma pequena propriedade, como produtor rural que sou, e aqui a professora Jaqueline tem muito mais experiência do que eu nisso. Ela sabe que se mexer hoje num ramal desse, se você colocar um trator ali, fizer uma movimentação de terra no solo, não transita mais. Um carro pequeno não anda, ele patina, ele desliza. E os mesmos moradores
vão depois ficar culpando a todos nós. Eu estou sendo muito franco com o senhor aqui, muito franco com Vossa Excelência, que essa é a realidade climática que nós vivemos na Amazônia e também dos nossos solos. Então, eu quero hoje aqui me unir a Vossa Excelência e fazer esse apelo ao governo. Tenho certeza que o governador terá total disponibilidade, tendo capacidade ali, condições, é ele quem pode falar, e eu não tenho nenhum contato com ele, mas eu acredito que sim, ele pode ser sensível a esse apelo. Mas eu queria lhe dar uma informação aqui para Vossa Excelência. Quando eu lhe digo que esse é um debate que precisa uma união de todos nós, porque essa realmente é a realidade da nossa zona rural. Manaus tem uma zona rural muito extensa. Só para o senhor ter ideia, nós temos comunidades que elas, para a gente acessar, nós precisamos primeiro chegar lá em Taquatiara, pelo rio. Existem comunidades rurais, que você chega lá no Novo Remanso e depois você pega um furo de rio e vem novamente para uma comunidade que pertence a Manaus. Aqui no Rio Negro você tem comunidades ribeirinhas que você chega próximo de Novairão, bem pertinho de Novairão. E aí você tem, dentro da BR, por exemplo, o vereador Rodrigo Guedes, e eu lhe fazendo uma pergunta aqui, até onde é o limite de Manaus na BR? Vossa Excelência sabe? Deve deduzir mais ou menos qual é o quilômetro ali? Deve ter uma ideia, o senhor deve dizer, deve ser ali próximo daquela barreira da Polícia Federal, né? Mas, para o senhor ter ideia, olha a amplitude da nossa zona rural. Lá no quilômetro 83 da BR-174, tem os ramais ZF5, ZF6. São áreas que pertencem ali à sua ocupação ou de propriedade do governo federal. Mas lá tem uma escola, lá na ZF4, no Rio Branquinho, no quilômetro 67, na ZF4, tem uma escola que fica localizada, que está sendo construída pelo município, lá no quilômetro 29, do ramal Rio Branquinho. Esse ramal, ele tem 60 quilômetros de extensão. Olha, para chegar no ramal Rio Branquinho, você transita aqui na BR até o quilômetro 67 e depois anda mais 60 quilômetros no ramal Rio Branquinho. E lá hoje, a Prefeitura Municipal, vereador Samuel, está construindo uma escola nova, de alvenaria. E esse ramal, ele interliga com a ZF5, que está localizado lá no 83. Ou seja, você anda dentro desses ramais 120 quilômetros. E o governo federal virou as costas. Então, é necessário uma grande união, porque não adianta. Por exemplo, eu vi há pouco o vereador Raif Matos. É necessário ter um planejamento da prefeitura. Não tem como. Não é questão só de planejamento. A prefeitura não tem capacidade financeira para fazer frente a todas as demandas e necessidades de infraestrutura na zona rural. Ela precisa de apoio. Ela precisa de recursos do governo federal. Ela precisa de uma união com o governo do Estado e de aporte do governo do Estado. Então, é necessário um diálogo, uma construção em busca de atenção a esses moradores, porque existem crianças, existem escolas. E aí eu finalizo, vereador Rodrigo Guedes, convidando Vossa Excelência para realmente a gente se unir em busca de melhorias dos moradores, dos produtores e daqueles que vivem na zona rural. Sabe, Vossa Excelência é aliado do deputado federal Amon e ele está no seu 4º ano de mandato. Eu queria convidar Vossa Excelência a fazer um apelo para ele, para que, por exemplo, arranje emendas para a zona rural. Ele foi votado dentro da zona rural. Ele teve votos ali, ele é deputado federal hoje, graças à expressiva votação que ele teve em Manaus. Mas eu não vi o Amon colocando um único centavo para melhoria na nossa zona rural. E aí eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência que conversasse isso com ele. Ele, como deputado federal, tem muitas possibilidades e condições de fazer emendas. Falo isso porque, por exemplo, nós temos deputados federais que colocaram emendas para a prefeitura executar dentro da zona rural. Nós temos senadores que fizeram isso, deputado Sidney Leite,
deputado, outros deputados também colocaram emendas e recursos, e graças a esse trabalho, a Prefeitura fez também muito jamais com recursos próprios, mas ela é o ente de menor capacidade e de menor poder aquisitivo. E aí, eu, de fato, agora finalizo o discurso e agradeço a benevolência de Vossa Excelência por me conceder uma parte tão longa, mas, por exemplo, nós tivemos o ramal da Matrinchã, que a Prefeitura fez, na M010. O ramal da Cachoeira do Leão, que a vereadora Jaqueline conhece muito bem, e que certamente muitos outros colegas aqui do plenário, do parlamento, conhecem o ramal da Cachoeira do Leão. A Prefeitura foi lá e fez o asfaltamento. O vereador Ivo Neto tem um grande amigo lá, que é o Luiz. O vereador Ivo visitou o Luiz lá quando ainda era no barro. E hoje é um ramal que está asfaltado, graças ao trabalho da Prefeitura, o prefeito Renato, o ex-prefeito Davi Almeida. O ramal Águas Branca 1, a vereadora Jaqueline conhece esse ramal muito bem, sabe que está localizado ali no quilômetro 32 da M010, foi asfaltado, trabalho da Prefeitura de Manaus. O ramal Águas Brancas, São Francisco, no quilômetro 42 da M010, foi asfaltado, Prefeitura de Manaus, prefeito Davi, Renato Júnior. Ramal São Sebastião está sendo asfaltado. O ramal Águas Brancas 2, o prefeito Davi deu ordem de serviço, a empresa que foi contratada teve algum problema, dificuldade lá, eu não sei, não conheço bem, sei que estava no processo de distrato, mas agora já contrataram uma nova empresa, isso demora, é burocrático, tem todos o respeito aí à legislação, à lei de contratos administrativos, mas já está contratado e a empresa já deve retomar a obra, inclusive semana passada estavam lá visitando para darem início à obra no Águas Brancas 2. Ramal do Cuieiras, lá na BR-174, vereador Rodrigo Guedes, e lá no ramal da Fazenda da Esperança, Arthur Vigílio, e o ramal das Pedreiras, são obras que, por exemplo, o ramal do Cuieiras, se o Vossa Excelência for visitar, e eu estive lá semana passada com o ex-prefeito Davi, como a população está agradecida, porque hoje deu acesso, e eu me lembro bem como uma mãe falou para a gente na sexta-feira da semana passada, nós aqui nesse período não tínhamos como chegar à escola ou ao posto de saúde, e hoje nós estamos chegando graças ao trabalho da Prefeitura. Então, são inúmeros avanços, são muitas melhorias que a Prefeitura fez, mas ainda há muita coisa a ser feita. E aí, esse é o momento que todos nós precisamos nos unir, buscar diálogo, construção, o apoio de todos os poderes, do governo federal, que é quem tem, sim, maior capacidade financeira, da nossa bancada federal, que nós precisamos. E aí, vereador Rodrigo Guedes, fazer uma discussão realmente. Eu inclusive, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema, né? Vossa Excelência está tendo a oportunidade de visitar a zona rural, de conhecer as dificuldades. Por exemplo, um dos temas mais importantes que nós precisamos discutir sobre a zona rural, questão da energia. Vossa Excelência mostrou um dos dramas, por exemplo, que é o acesso à infraestrutura. Mas Vossa Excelência viu que, por exemplo, tem trabalho da Prefeitura, por exemplo, escolar. Quem é que contrata, quem é que cuida do transporte escolar? É o município. Tem escolas, é o município. Nós temos ramais com iluminação pública, é o município. Nós temos ramais asfaltados. Quem mais asfaltou ramais na cidade de Manaus foi a gestão Davi Almeida. Foi a gestão Renato Júnior. Mas nós temos outras áreas que a gente precisa se unir e buscar melhorias. Questão da telefonia. Quando a gente passa a barreira, o telefone já sai de área. Isso é inaceitável. Quando uma mãe, quando uma criança adoece, eles não têm... Eles vão atrás de um vizinho que tenha uma Starlink, uma internet, para buscar um socorro e um amparo. Energia. Nós não temos uma energia. A Amazonas Energia tem ramais, comunidades, que eles ficam dias, vereador Rodrigo Guedes, quando cai a rede elétrica, quando a energia vai embora, eles ficam dias. Aí eles perdem a pouca produção que tem,
eles perdem as suas polpas, se torna desestimulante para quem quer iniciar uma produção rural, porque não consegue irrigar no período do verão, porque não tem energia, não consegue ligar a bomba d'água, falta energia. Quem tem a hidroponia, o vereador Rodinei, o vereador Rodinei sabe dessa realidade de quem produz através da hidroponia e precisa da energia. Ali não pode faltar energia, porque senão não consegue irrigar, nem fertirrigar as suas plantas. Então, esse é um debate que nós precisamos continuar tendo aqui no Parlamento, levar essas demandas com responsabilidade, com uma seriedade, realmente uma discussão séria, e aí faço, inclusive, apelo a Vossa Excelência, que construa ainda mais essas soluções e alternativas para a gente socorrer e melhorar ainda mais a vida da população na zona rural da nossa cidade. Parabéns pelo assunto que Vossa Excelência traz nessa manhã aqui no plenário da Câmara Municipal de Manaus. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, e obrigado pelo tempo excedido, pela benevolência. Muito obrigado, vereador Eduardo Alfaia. Acolho a parte de Vossa Excelência. Só faço uma pequena... presidente, eu sei que o tempo está... Não, é só para dizer o seguinte, que quando eu disse para você 30 minutos, no máximo, entrou um outro orador, aí divide, aí já é 15, né? Tanto para você como para a parte, mas fica à vontade. Tá. Vereador Eduardo Alfaia, como já disse, acolho a parte de Vossa Excelência e preciso apenas fazer uma correção. Eu não estou ocupando aqui o governador atual, tá bom? Ele é o governador e cabe a ele resolver, porque, como eu já disse, não se trata apenas de um problema, tem um contrato que foi feito. E o governo... existe o princípio da continuidade da administração pública. Todo mundo sabe disso. Inclusive, apesar de ser um governador diferente, as equipes são as mesmas, o secretário é o mesmo. Então, cabe ao governo resolver. Aqui eu não estou fulanizando, muito menos dizendo que ele é o culpado. Eu estou pedindo que se resolva. Apesar de que o que Vossa Excelência falou, com certeza é verdadeiro, apesar de nós não sermos engenheiros, que se colocar agora a máquina ali vai causar provavelmente um problema ainda maior na infraestrutura do ramal, mas o que é claro e qual é o ponto é que nem o processo administrativo, que é papelada, é burocracia, está resolvido. A empresa não cumpriu, ela foi, salvo engano, o contrato foi destratado e não foi contratada outra, ou seja, está um vácuo administrativo, não é só um problema, vereador Eduardo Alfaia, não é só um problema lá, visível aos olhos. É um problema burocrático, administrativo. A empresa não teve outra empresa contratada. Eles não deram solução administrativa ao problema. Porque quando está chovendo e não dá para fazer realmente o serviço lá, botar uma máquina lá para, de repente, melhorar, mas dentro da secretaria, sentado no computador, no ar-condicionado, dá para resolver a parte da burocracia. E aí é Estado, não é CPF, é CNPJ. É o governo do Estado que, por algum motivo ou por outro, o problema foi ocasionado e quem não pode pagar o pato são os moradores de lá. Inclusive, no momento em que eles fizeram a manifestação e, por conta própria, ali bolaram, digamos assim, os gritos de guerra, né? Com certeza, se nós fizermos aqui uma divagação filosófica, digamos assim, talvez muitos deles nem saibam, e aí eu não estou ofendendo ninguém, nem saibam que mudou de governador. Nas conversas lá, que eu fiquei cerca de 1 hora lá, eu não vou dizer todos, eu não tenho como saber quantos, mas muitos me pareciam, ao conversar, ao falar, que não sabiam que houve uma mudança, porque eles a todo momento se referiam a Wilson Lima, ex-governador. Então, eles estavam cobrando o governo, acima de tudo, e é o direito deles que nós temos que trazer. Eu fui convidado, por isso que eu estive lá. Mas as palavras de Vossa Excelência, com certeza, são apropriadas para essa problemática geral da zona rural, zona urbana, zona rodoviária da cidade de Manaus. Eu passo a parte agora à vereadora professora Jaqueline, a rainha da zona rural, e rodoviária e ribeirinha também. E afins. Obrigada. Agora eu sei que tem muita gente defendendo a zona rural, né? Ótimo, porque aí a gente vai melhorar a vida do morador.
É importante a gente fazer esclarecimentos aqui, sabe, o meu colega Rodrigo? Porque, assim, a Daniela, eu conheço a Daniela, que ela estava no movimento aí, a gente tem ido à CEINFRA há bastante tempo. Desde 2020 que eu ando naquele ramal do Areal, a gente tem feito já algumas intervenções. Inclusive, vale esclarecer que o Carlos Henrique, eu estive lá semana passada, sobre a questão da parada da obra, porque realmente está parada, as pessoas estão com dificuldade de trafegabilidade ali, não é fácil. Acontece que a empresa que estava fazendo a obra, ela não conseguiu arcar com o orçamento previsto. A empresa ficou comprometida pagando os trabalhadores com rescisões trabalhistas que não receberam o seu salário, criou uma série de problemas dentro da comunidade. O que foi que aconteceu? Aí fizeram um distrato com a empresa, e, em função dessas a obra parada desde 2023, que começou e não avançava. E, na oportunidade, como a Daniele, houve um erro também no projeto, fizeram tipo U, entra no 41, sai para o 45, né? E aí não contemplava a parte dos moradores, porque os moradores moram para o lado da Daniele, que é produtor rural, mora na linha reta, não no U. O U é praticamente mata virgem, fizeram uma complementação, e aí os moradores, que eram plantadores, produtores rurais, realmente não conseguiram ser contemplados com asfalto. E também a escola, porque lá nós temos uma escola, precisava ser feita, a prioridade seria escola e produção rural. Não sei por que o projeto foi feito errado não. Fizeram um projeto e não contemplaram os moradores. Aí lá fizemos uma reunião, e dessa reunião ficou acordado que iriam refazer o projeto, aproveitando que houve o distrato da empresa, eles fizeram um aditivo no projeto de mais quase 4 quilômetros de ramal, que é por onde chega a casa da Daniela e onde tem a produção rural, que já dá quase na beira do rio também ali, vai ter outro, já vai sair em outro ramal. Então, esse projeto foi refeito, foi contemplado o aditivo da obra, que se aproveitaram que foi distratado, fizeram esse aditivo, e aí já está em nova licitação. A licitação está dentro do prazo, porque é 30 dias mais 60, né? Então, eu conversei com o Henrique e disse, não, a gente tem que esclarecer. E hoje, ele até me ligou agora, que eu falei com ele sobre isso novamente, em função dessa questão da Daniele, que eu vi a denúncia também, ele está mandando as máquinas para lá. Disse, olha, eu estou fazendo, porque a gente não pode nem entrar com máquina lá para fazer a melhoria no ramal, porque já está em obra. Se entra, o Ministério Público fica em cima da CEINFRA, porque já está fazendo obra no lugar que já tem uma obra. Então, é dinheiro público desperdiçado. Mas, considerando que está uma situação muito caótica com relação à trafegabilidade e as crianças que não conseguem estudar, vai ser feito, estou mandando deslocamento já até meio-dia, as máquinas para lá, para fazer essa manutenção. Então, vale esclarecer isso, não é a administração pública que abandonou a obra. Há licitações, a licitação aconteceu, só que a empresa que ganhou não conseguiu continuar a obra, dar continuidade. Esse problema vem se arrastando. Inclusive, eu conversei bastante com o dono da empresa, a gente conversou para ver se a gente via até que ponto a gente poderia ajudar. E findou que não tem como pagar, porque os moradores, os trabalhadores que eram aproveitados dentro da área rural lá, para aproveitar a mão de obra da comunidade, não pagaram. Então, isso criou um caos também, tanto para a CEINFRA, quanto para a empresa. Então, se justifica essa rescisão contratual, essa demora na obra, mas que já está tudo bem encaminhado. E as obras do Estado, vale ressaltar, que são de primeiríssima qualidade. Quando você vê um asfalto entrado pelo governo do Estado, que é projeto, não é assim, eu vou fazer de qualquer jeito, é um projeto muito bem desenhado, muito bem trabalhado. O Gustavo esteve comigo várias vezes, a gente já foi nesse ramal várias vezes, para observar até onde a gente queria que fosse, dava para ajudar as crianças que moram no ramal, que precisam ir para a escola Santo Antônio também, porque ali tem uma rota de ônibus. Vários escolares entram ali e saem para levar a criança para o Ouvidor Sampaio, para as escolas Carlos Santos, para o Joana Vieira. Toda a M010 tem várias escolas que são na beira da pista rodoviária, que as crianças aliás, a CEMED manda a rota escolar recolher as crianças e levar para a escola e depois devolver. Só que, realmente, não é só o 41 que está naquela situação. Nós temos vários ramais nesse momento de chuva, e isso é rotina.
Eu não estou justificando, mas ninguém pode dizer que também o governo sempre esteve ausente, porque você faz num ano, no outro, quando choveu, leva todo o trabalho. Isso aí eu já conheço, porque a gente acompanha, tem que ser justo. Quando a máquina entra, que chove, o serviço que foi feito, a terraplanagem fica inviável, fica barro, fica lama. A gente tem que dar a César o que é de César, tem que ser justo. Eu não gosto de, nunca vai, fizemos tantos trabalhos lá. Eu tenho aqui várias indicações pedindo aqui, ó, 6 carradas de fresa de asfalto para o ramal do Areal. Isso aqui em 2020. 2021, a mesma coisa, serviço de terraplanagem, mais 6 carradas de fresa asfáltica. Quer dizer, a gente coloca, a chuva vem e leva. Isso não é a presença do poder público não está lá? Está. Mas choveu, acaba tudo. Então, a solução para o ramal do Areal, como para tantos outros ramais, é realmente asfaltar. E esse projeto está acontecendo. Infelizmente, a empresa não conseguiu. Frederico Veiga está lá, asfaltado, um espetáculo de trabalho. Mas por quê? Porque a empresa conseguiu, ganhou a licitação e conseguiu entregar o serviço. Nesse caso, a empresa não conseguiu. Então, a gente tem que dar um desconto para a gente não ser leviano, né? Eu vou só fazer o denúncia. Eu tenho que também explicar que, olha, isso foi um ganho para aquela comunidade. Só em ter mudado o projeto, talvez tenha sido até uma coisa muito boa acontecer esse distrato, porque quando há o distrato, você pode fazer novo contrato e também fazer um aditivo na obra, né, um projeto novamente. Então, nesse caso, eles ganharam, com todo esse infortúnio da obra não avançar, vai ser uma melhoria de mais 4 quilômetros para os produtores rurais do ramal do Areal. E a Daniele sabe disso, eu tive com ela várias vezes na CEINFRA, inclusive o Gustavo, que é o subsecretário da CEINFRA, o Carlos Henrique, estiveram no ramal comigo, nós temos registro disso aí. Então, não existe abandono de obra, existiu que, efetivamente, a empresa não conseguiu fazer o seu trabalho, e aí ninguém pode culpar o governador Wilson Lima, porque a licitação é um processo aberto. As pessoas concorrem, quem ganhar é que tem que entregar a obra, né? Então, não podemos aqui procurar culpados, a gente tem aqui já a solução, e a solução hoje é nova licitação, que a empresa que ganhar espere em Deus que ela consiga fazer o trabalho que precisa, que as pessoas precisam. Porque o produtor rural está sendo uma pessoa que é prejudicada. Quando a gente não tem uma acessibilidade, não adianta, nem as crianças saem, nem os professores. Mas existe uma série de problemas que se criam em função da não trafegabilidade. A escola não funciona, porque para de 15 dias, eu sei disso. A questão da rede elétrica é comprometida também, porque chove, cai a árvore derruba a rede elétrica. As crianças, os professores que vão no ônibus escolar não chegam na escola também. Então, a gente conhece toda essa realidade. Então, a rota do ônibus, que vai lá para dentro e pega as crianças de trás para fora, que a gente chama entra e sai, porque é o dia todo de ônibus, e ninguém pode negar, é direito do aluno. O programa, o PENAT é um transporte escolar, que é o transporte da criança, é um programa do governo federal, e o Estado faz, e o município faz. Só que a gente tem uma logística diferenciada, né, no ramal. Nós temos ramal, por exemplo, do Pau Rosa, ali são 360 quilômetros. O Pau Rosa tem 9 escolas municipais. Você vai para a ZF 4 e 5, como o nosso colega Eduardo Alfaia falou, tem uma escola Zil de Iracema, no quilômetro 29. É uma escola nova, com padrão de qualidade espetacular, porque eu vou visitar, que eu consegui o terreno com a Suframa. A gente conseguiu que a Suframa doasse uma parte da área institucional para fazer a escola, que é uma escola alugada de madeira, uma escola muito precária. Aí a educação também fica precarizada, né? E hoje tem uma escola com quadra esportiva, um espetáculo de escola. Então, são ganhos que a comunidade rural está tendo ao longo do tempo. A gente também não pode só se afetar ao fato de não ter transportes, né? Não ter a criança não conseguir chegar, mas também tem que chegar a uma escola boa, a uma escola acolhedora, uma escola com infraestrutura que possa recebê-la e dar resultado para ela. Então, eu tenho acompanhado a zona rural, eu sou uma pessoa que moro em área rural, no ramal Água Branca eu moro lá, no final de semana a gente tem dupla residência, né? Mas exatamente porque a área que eu me identifico é a área que eu posso contribuir também. Com o mandato da gente, a gente já deu voz para a zona rural. Era uma área invisibilizada, e quando vem outro colega que vai à tribuna e fala, para mim é um prazer. Por quê? Porque eu sei que a voz da gente está ecoando, as pessoas estão vendo a necessidade da área rural, da produção rural. Não precisa só falar, ter pena da área rural. Ali eles não são merecedores de pena, são merecedores de políticas públicas. Efetivamente, políticas públicas que resolvam os problemas em definitivo. E eu tenho certeza que o ramal do Areal,
pós essa obra ser concluída, não terão mais problema, não terá. Nem para o produtor rural, nem para estudantes que moram ali, nem para professor que tem que chegar lá, faça chuva ou faça sol. Então, a gente vai ter hoje, aos poucos, a gente vai melhorando a zona rural como um todo. Então, isso é bom, parabéns pelo seu posicionamento. Quanto mais gente falar pela área rural, melhor seremos e mais políticas públicas teremos. E as pessoas continuarão nas suas casas, na área rural, sem precisar fazer o êxodo para cá, para morar em cima de garapé, fazer moradias em cima de bueiro, em cima de garapé, que é hoje a realidade que a gente vive. As pessoas não têm onde morar, fazem onde pode. Então, a gente tem que ir minimizando. E isso é a forma da gente minimizar, falando aqui, respirando o ar da zona rural, que é esse ar que a gente precisa, oxigenar mesmo a área rural, fazer com que todos nós sejamos defensores e produtores também. A gente tem que produzir coisa boa. E a educação é o único caminho que eles têm ali. Quantas escolas nós não temos naquela área rural? Você nem conta. São escolas que você vê com a qualidade, a eficiência, professores que são abnegados, que vão lá todos os dias, pega ônibus, professor que sai 4 horas da manhã da sua casa e fica na BR esperando o ônibus passar para pegar carona. São professores que sofrem para fazer o deslocamento e volta de noite, às vezes dorme no ramal, porque não tem como voltar, dorme até no chão da escola. Então, é a realidade do professor, é a realidade da educação que a gente vive hoje, mas também é a forma da gente fazer a superação. Também não adianta ficar reclamando. A gente tem que também buscar proposituras que sejam resultados das nossas ações. E a gente está aqui se propondo a falar pela zona rural, a trabalhar. E eu não tenho dúvida que o ramal do Areal será um ramal diferenciado a partir do momento que aquela obra for concluída. E aqueles moradores serão realmente os privilegiados. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora professora Jaqueline. Acolho a parte de Vossa Excelência, vereadora. Eu tenho certeza que Vossa Excelência entende com muita propriedade do assunto da zona rural e, como eu disse, eu fui chamado lá pelas redes sociais, pelo Instagram, e dei minha presença lá a partir do convite. Eu tenho até algumas considerações, mas vou ouvir primeiro o vereador Alain para depois concluir, até porque temos outros oradores também. Grato pela parte, vereador Guedes. Na verdade, a Jaqueline já falou, acho que 99% do que eu ia falar dentro das informações, mas só ressaltar porque quem vê uma plaquinha daquela ali da obra e vê o valor e fala em contrato, quem está do outro lado, muitas vezes, pensa ou acredita que até que a empresa recebeu e não fez a obra, né? Então, eu quero aqui reforçar o que a Jaqueline falou, que a empresa ela não conseguiu mobilizar para começar a obra, ela deu só um start, desistiu da obra, o contrato foi rescindido. A Daniele, que é uma das lideranças de lá, eu creio que a maior liderança, ela sabe disso, ela esteve, como a Jaqueline falou, na secretaria. Está sendo feito uma nova licitação, inclusive, vereador, nessa nova licitação, a comunidade cobrou 4 quilômetros a mais, que é para poder chegar, que a licitação anterior não chegava até a próxima escola, né? Então, assim, o governo do Estado está atendendo esse pedido, vai ser retomada. Enquanto isso, as máquinas, se eu não me engano, ontem ou começaram a entrar hoje, para garantir pelo menos a trafegabilidade até que seja feita a licitação, para não deixar o povo isolado. É só para esclarecer esse ponto. E em relação ao governo Wilson Lima, eu quero aqui falar não só para todos que nos assistem, que foi um dos governos que mais fez ramal e vicinal do Estado do Amazonas. Isso eu estou falando em números, eu não tenho os dados aqui agora na minha mesa, mas eu devo ter lá no meu gabinete, eu posso até passar para você, para quem quiser. O governador Wilson Lima, ele foi em números, em quilômetros, né, que se mede em quilômetros, um dos governos, não mais, ou um dos que mais fez ramal e vicinais no nosso Estado. Obrigado pela parte, vereador. Muito obrigado, vereador Alain Campelo. Acolho a parte de Vossa Excelência. E aí já concluo, presidente, fazendo apenas as minhas considerações finais aqui. Primeiro que, em relação ao governo Wilson Lima, que não está mais, logicamente, ocupando a cadeira de governador, eu sempre fiz questão de ressaltar que via, enquanto ele estava como governador, como uma ação extremamente positiva, o olhar que, a meu ver, ficava muito claro que o governo estava dando à zona rural e também a vicinais, ramais, não só de Manaus, como do interior do Estado. Eu falei isso em, acho que mais de 30 entrevistas, que eu achava uma ação
extremamente positiva enxergar também essas populações. Então, sobre isso, não há questionamento. Eu apenas quero aqui situar, porque eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, mas parece que, quando a gente fala algumas situações, algumas pessoas ficam um pouco espinhosas, digamos assim. Aqui eu estou trazendo a reclamação da comunidade. E fui convidado, né? Eu não estou aqui culpando o A, B, C ou D, eu não estou fora de noção, digamos assim, dos problemas administrativos, burocráticos, apesar de que nós temos umas questões incidentes, sim, sobre a parte burocrática. A obra é de 2023, e eu sei, foi dito lá que a empresa não cumpriu, a empresa sofreu ali um distrato. Mas nesses casos, eu vou até fazer uma indagação ao governo, vereador Alan e vereadora Jaqueline, porque o mínimo que uma empresa dessa deve sofrer é uma punição, porque ela não pode contratar uma obra, dizer que tem condições de fazer uma obra e abandonar. E o relato que, inclusive, está registrado, gravado ali, porque a reunião lá com os moradores foi gravada, do engenheiro Arthur, é de que a empresa não tinha sequer maquinário. Então, quando você vai verificar a capacidade técnica da empresa de executar uma obra, isso faz parte do processo administrativo e do processo licitatório, você tem que ver também se a empresa tem condições de executar aquela obra. O ponto é que, ainda que a empresa não tenha cumprido e tenha sofrido, de fato, distrato, o lapso temporal de 23 para 26 é muito grande. Esse distrato já poderia ter sido feito e outra empresa já poderia ter sido contratada. A gente tem que ali se colocar no lugar dos moradores. Quando eles vão para frente da AM, da rodovia, fazer uma manifestação, eles chegaram ali no limite. Para o morador, inclusive quando se trata de um contrato, ele não quer muito saber de distrato, de A, B, C ou D. Ele quer que o problema seja resolvido. Ele quer uma solução, até porque foi prometido a ele. Tem um contrato administrativo de 14 milhões. Então, ele está ali no limite. Ele quer uma solução. E cabe a nós, simplesmente, buscar essa solução, buscar a resposta da visibilidade ao tema, ao assunto, e é o que eu estou fazendo, pedindo que o governo resolva. Inclusive, um dos pedidos que eles fizeram lá, vereador Alan, foi justamente de que um maquinário possa entrar para fazer algum tipo de paliativo. E não sou eu, nem Vossa Excelência, que vai dizer, porque nós não somos engenheiros, até onde eu sei, Vossa Excelência também não é, não sou eu, nem Vossa Excelência, que vai dizer se pode ou não entrar o maquinário durante o período de chuva e tudo mais. É um engenheiro. Se estão enviando, é porque pode. Então, justamente, isso é uma das reivindicações deles. Essa manifestação está ali cobrando soluções e que essa licitação ela seja feita no tempo mais rápido possível e que o governo, CNPJ, dê uma solução para o assunto. Eu apenas preciso fazer uma correção de que não é preciso fazer um distrato e um novo contrato para que haja um aditivo. No contrato anterior, se fosse logicamente executado, poderia ser feito um aditivo de 25% para incluir os 4 quilômetros que faltavam. Então, não precisava um distrato para poder contemplar esses 4 quilômetros também. Uma justificativa no projeto básico, uma justificativa de engenharia jurídica também, você acrescenta o percentual de 25%, ou até se justificar e passar pelo TCE mais do que 25%, como foi a ponte do Rio Negro, que foi quase 50% de aditivo, a Arena da Amazônia também, mais de 50% de aditivo, o órgão de controle autoriza e a obra pode receber um valor maior do que o contrato original. Mas espero que as soluções venham e que a comunidade ali seja contemplada e acredito que será. Apenas estamos dando, eu tenho certeza que isso, vários vereadores estão fazendo isso, dando luz para o problema, para que o problema saia da invisibilidade e tenha uma solução o quanto antes e, a meu ver, parece que isso está sendo feito. Presidente, muito obrigado, tenho dito. Bom dia a todos. Com o encerramento da fala do vereador Rodrigo Guedes, vai a parte A, Simon, porque está escrito a parte A e no bloco. No bloco? Tá, então, continuando no bloco 2, vereador Simon Bessa.
É. Presidente, nem eu estou como presente mais. Fique tranquilo que o importante é quem estiver presente, não dá para recuperar. Aconteceu, então quem estiver presente puxa a frequência e segue o caminho. E a gente vai tocar assim mesmo, tá? Oi? Não, o Valdir não é porque ele está de óculos, tá? Vai, Simon. Cadê o Simon? Então dá sua presença, depois não tem problema não. Vereador Simon, está no seu tempo já, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas vereadores. Subo nesta tribuna, primeiramente, para agradecer à Prefeitura por ter asfaltado uma parte do ramal Frederico Veiga. E conversando aqui com os colegas assessores também, vi que esse pedido não foi só meu, foi do também colega vereador Aldenor. Isso mostra que nós estamos aqui juntos em prol dos interesses da população da nossa cidade. Mas, além desse pedido, estive lá na comunidade Frederico Veiga, e lá passam diversos ônibus, linhas de ônibus, o 302, o número 302, o ônibus 305 também, 321 e também o 038. Mas são ônibus que não entram na comunidade. E esses ônibus não entravam na comunidade porque não tinha esse retorno para fazer o ônibus. E agora que o retorno já foi asfaltado, já foi também, teve uma contribuição dos próprios comunitários, agora a gente já pode cobrar do MMU que sejam agora, a partir dos próximos meses, incluído essas linhas de ônibus para os moradores de lá. Muito se falou aqui da zona rural, dos moradores da área rural, e lá são moradores da área rural. São moradores, são na maioria deles idosos, produtores de agricultura familiar, que precisam também ser beneficiados com esse serviço público do nosso transporte público. Outro ponto aqui que eu gostaria de mencionar, que eu acabei não mencionando no pronunciamento do colega anterior, a respeito dos ramais. É importante a gente também sempre ressaltar o que foi feito. E, rapidamente aqui, se eu for mencionar alguns ramais que foram feitos pelo governo do governador Wilson Lima, são vários. E quem já visitou esses ramais sabe da qualidade do serviço que está lá hoje. Ramal da Cooperativa, o ramal Frederico Veiga, ramal Sol Nascente, ramal Cláudio Mesquita, ramal Novo Paraíso, ramal do Ouro Verde, ramal do Laguinho, ramal Cispita, ramal Cachoeira do Castanho. Também a gente pode mencionar aqui o Puraquequara, que não era asfaltado e agora é. E é importante a gente também registrar quanto o governo do governador Wilson Lima teve uma sensibilidade com as pessoas. Porque, por um exemplo, o Frederico Veiga e o Puraquequara são áreas que a maioria dos moradores de lá não tem sequer o registro dos imóveis. Mas o governo teve a sensibilidade de ajudar na parte de transporte, do ir e vir de cada morador dessas comunidades. Então, a gente precisa aqui também sempre ressaltar o trabalho que foi feito, o que foi ponto positivo da gestão do governador Wilson Lima. Tenho dito. No encerramento do bloco 2, agora bloco 3, vereador, eu não vou dizer Alan, vou dizer Alan Campelo.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Hoje Manaus está recebendo a visita do presidente Lula, presidente de todos, de quem votou, de quem não votou. Ele é presidente de todos. E muitos me perguntam por que eu apoio o presidente Lula. E eu sou bem prático na resposta. Porque ele foi o melhor presidente para o Amazonas. Em números, em dados, em estatística, ele foi melhor. E acredito eu que nós precisamos apoiar o que é bom para Manaus e o que é bom para o Amazonas. Porque a ideologia, essas ondas de redes sociais, de meme, isso não traz emprego, não traz renda, não traz desenvolvimento. Mas, infelizmente, acaba elegendo políticos de rede social que, quando chegam num cargo de deputado estadual, de vereador, de senador, não fazem nada. Continuam fazendo o que fizeram para elegê-los, que é vídeos e memes. Não tem assim uma lei, algo que garanta algo de bom para a sociedade como um todo, né? O nosso presidente, ele veio fazer entregas de anúncios, né? Mais um residencial, né, com milhares de casas aí para quem necessita, dos programas sociais de habitação do governo federal. Veio fazer o anúncio da tão sonhada, ele vai fazer uma visita na BR, se o tempo ajudar, no trecho do meio, onde já foi licitado, inclusive uma empresa do Amazonas foi uma das que ganhou um trecho do lote do meio da BR-319, e isso vai garantir emprego e renda para a nossa cidade, que é isso que importa. E veio também visitar a Manaus Moderna, onde já tem um projeto do novo porto, porque hoje a gente não tem porto na Manaus Moderna. Desde quando eu era jovem, que eu trabalhava no comércio, a gente ia entregar carga lá no centro, era só balsa, era balsa amarela, balsa laranja, balsa vermelha, era assim que eram as referências. Agora, se Deus quiser, nós vamos ter realmente um porto para aqueles barcos regionais, que é quem mais movimenta mercadorias e passageiros para o interior do nosso estado. E quero lembrar aqui de alguns feitos do governo federal, do governo Lula, e eu não sou do PT, eu sou do Podemos. Eu não sou Lula, eu sou Amazonas. O que é melhor para o Amazonas? Hoje, governo Lula. E eu vou lembrar, e parece-me que o povo da nossa cidade de Manaus, que era 50% ou 51% anti-Lula, está acordando. Porque as últimas pesquisas mostram que um candidato que é filho do ex-presidente, que tem vídeos e áudios dele falando contra a Zona Franca de Manaus, que é da onde vem a nossa maior arrecadação, hoje, sem a Zona Franca, pode desistir do Estado. O Estado falha, o Estado quebra. E tem áudios e vídeo, não sou eu que estou falando. É ele que está falando, que ele é contra a Zona Franca de Manaus. Infelizmente, hoje, a bancada da bala não está aqui na Câmara. Porque viajar e abraçar um filho do ex-presidente Bolsonaro, que é contra a Zona Franca também, e fazer videozinho é fácil. Eu quero ver aqui, vir na tribuna e falar uma coisa que o ex-presidente Bolsonaro fez pelo Amazonas. Sabe por que eles não vêm? Porque não tem. Não tem nada. E se me falar uma, eu falo 10 que o Lula fez. Está lançado o desafio. Para cada obra que o Bolsonaro fez no Amazonas, eu falo 10 que o governo fez. E não vai ter, e não tem como comparar. Não estou dizendo aqui que Lula é um santo, que Lula é o melhor governador do mundo, que é o melhor presidente, não. Eu estou falando que para o Amazonas, ele foi bem melhor que os outros, sem comparação. Não há como comparar. Eu posso citar a Ponte do Rio Negro, que para muitos que moram aqui em Manaus, falam do valor da ponte. Mas quem está morando lá do outro lado do rio, que tinha que passar
de 4 a 6 horas, muitas vezes, senhor presidente, 8 horas na fila da balsa. Imagina, você sofre um acidente de moto no Iranduba, em Manacapuru, esperar 8 horas, 6 horas para atravessar uma ambulância para um hospital aqui de Manaus. Era isso que estava acontecendo. E com a questão da ponte, melhorou o desenvolvimento. A gente lembra que ali do outro lado era só mato. Hoje existem vários conjuntos, a produção rural aumentou. Por quê? Porque tem a estrada. A ponte é a continuação de uma estrada que já existe há dezenas de anos. Posso aqui citar também a Arena Amazônica, onde acontecem os eventos de futebol e muitos eventos culturais também. Viver melhor. Milhares de residências para quem não tinha residência, trazendo dignidade para as famílias. Viver melhor, 1, 2, e agora ele veio inaugurar um novo residencial do governo Lula, do governo federal. Muita gente não sabe, nesse novo governo, quando o projeto Minha Casa Minha Vida, voltou a ser Minha Casa Minha Vida, que o governo anterior, como ele não fez nada, ele só mudou o nome para Casa Verde e Amarela, então ele voltou para o projeto original. Sabe qual é a capital do Brasil que ganhou, que foi contemplada com o maior número de casas? Foi Manaus. Isso são números, são dados, são fatos. Contra fato não há argumento. Daí o desafio continua. Para cada obra, para cada projeto que o governo Bolsonaro fez, que alguém aqui da bancada da bala vim defender, eu falo 10. Está lançado o desafio. Eu falo 10 que o governo Lula fez. O Manauara está acordando porque está lembrando. E aqui eu quero falar para a Zona Leste de Manaus. A Zona Leste, antes de eu sonhar em ser político, mas eu já era envolvido em movimentos, faltavam água constantemente. Sabe por que não falta mais? Por causa do PROAMA, recursos do governo federal. Acabou com a falta de água. Existe dificuldade? Tem. Mas não é como era antigamente, que faltava água constantemente. A Zona Leste de Manaus era abastecida por carro-pipa. Parecia assim uma comunidade lá do interior do sertão, onde não tem nem açude, onde é abastecida até hoje por carro-pipa, na beira do maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. E o governo federal teve a sensibilidade de fazer o programa do PROAMA, onde garantiu água para milhares de famílias. Chega a 1 milhão de pessoas, só na Zona Leste de Manaus, que viviam com a falta de água. Que sobreviviam, né? Porque viver sem água é difícil. Quero aqui falar também da expansão do programa Luz para Todos, que na época do FHC, ele atendia Sul, Sudeste e parte do Nordeste. Quem expandiu para o norte do Brasil, para o interior, para as comunidades rurais, comunidade ribeirinha, foi o governo Lula. Daí, muitas vezes, quem está aqui em Manaus não entende porque que tem municípios que o Lula tem 90% de aprovação. Os caras não tinham luz, gente. O ribeirinho pegava um peixe, que valia R$100, um pirarucu, ele tinha que vender por R$1, porque senão ia apodrecer. Hoje ele, ou então tinha que salgar. Hoje ele não faz mais isso. Hoje ele tem sua energia, tem sua freezer para guardar o peixe. Para quem tem água e luz em casa, é muito fácil estar falando. Para quem está lá na ponta, sabe qual foi o governo que olhou por eles. Quero falar aqui também do gasoduto Quari-Manaus. Não é uma obra de superfície, quase ninguém vê. Mas em Manaus existe uma teia no subsolo do gasoduto que abastece principalmente as termoelétricas. Quem tem mais de 50, como eu, sabe o quanto faltava a água aqui, faltava luz, perdão, aqui em Manaus. Era constantemente. Nós tínhamos Balbina, que é uma hidrelétrica, faltava termoelétrica, e antigamente elas eram movidas a diesel, que é um combustível
fóssil, mas ele é muito poluente, e a maioria delas, eu acredito que quase todas hoje, estão movidas a gás. E na época do gasoduto, ninguém via desemprego no interior do Amazonas. Eu andava em Manacapuru, andava em Coari, andava... Por onde o gasoduto passou, tinha aquelas pessoas com aqueles macacão laranjado da Petrobras, trabalhando. Então, até hoje, além de royalties que gera para esses municípios e para Manaus, o gasoduto empregou milhares de pessoas, trazendo emprego e renda. Para completar, eu quero falar da prorrogação da Zona Franca de Manaus, a qual no primeiro governo Lula, nos primeiros 8 anos, ele deu 10 anos de prorrogação. A Dilma, que é do mesmo partido do Lula, deu para Manaus, para a Zona Franca, que é de Manaus, mais 50 anos de prorrogação, garantindo assim a nossa existência e garantindo também os incentivos da Zona Franca. Os incentivos da Zona Franca de Manaus. Hoje nós dependemos mais de 80% da Zona Franca de Manaus. Eu espero que essa minha fala chegue nos locais mais longe de Manaus e do interior, para ver... Eu percebo que a população, como eu falei no início da minha fala, está acordando, principalmente a população manauara. Mas a gente precisa despertar para o que é melhor para a gente. Para Manaus e para o Amazonas. O Brasil é um país continental. O que é bom lá para o sul e para o sudeste, muitas vezes não é bom para a gente. Não pensem que os donos das fábricas lá de São Paulo, de Curitiba, do Paraná, do sul-sudeste, eles são felizes com a Zona Franca, não. Por eles, acabava com tudo isso aqui e levava tudo para lá. Essa é uma realidade. Do meio do Brasil, que é ali no Nordeste, para baixo aqui até o Norte, nós somos considerados lixo para esse pessoal. E há movimentos políticos querendo separar o Brasil. Eles se acham. Essa é a verdade. Infelizmente, eu ainda vejo manauaras, amigos meus, pessoas formadas, mas sem esse conhecimento. E a gente precisa estar lembrando. Daí eu justifico o meu apoio a esse governo atual. O governo anterior, do Bolsonaro, teve 4 anos para tentar me convencer. O que ele fez por Manaus? O que ele fez pelo Amazonas? O desafio continua. Não fez nada. 0. Isso é um fato. Então, gostando ou não do Lula, gostando ou não do PT, a verdade tem que ser dita. E tem uma coisa que eu nunca falei aqui. Esse papinho de esquerda e de direita e de ideologia é para enganar besta. Muitos que estão com o PT hoje, principalmente a bancada evangélica, que não estão com o PT, com o Lula hoje, principalmente a bancada evangélica, estava todo com ele no passado. Aí veio a crise do governo Dilma, pularam do barco. Mas daqui a pouco vão se chegar. Porque se Deus quiser, Bolsonaro e família Bolsonaro nunca mais. E eu estou falando isso por mim, por Manaus, por nossos filhos e netos, quem tem neto. A gente precisa apoiar quem nos apoia. Então, o momento é de gratidão ao presidente Lula, que Deus lhe dê muita saúde, muita serenidade, e que ele continue tendo esse olhar, apesar da boa vontade com o nosso Estado, esse olhar carinhoso com o Amazonas, que ele sempre teve. E muito disso aconteceu porque, na nossa bancada lá, nós temos um senador, que é o Omar Aziz, que briga pelo nosso Estado, que luta pela Zona Franca,
que nos defende. Porque pode ser que a gente eleja um senador de rede social. Dizem que está liberando a pesquisa. Pode ser que a gente eleja. Vai ser bom para ele. E para meia dúzia que cerca ele. Porque para o Amazonas vai ser ruim. Sabe por que eu estou falando isso? O que o Amon fez em 4 anos, gente? Enquanto deputado? Alguém pode me falar? Qual lei? Qual projeto? Não tem, gente. Essa galerinha, eu estou falando galerinha porque os jovens votam de rede social, é só balela, é só barulho, é só H. Tem cara na rede social que é um machão, grita, faz tudo. Vocês precisam conhecer pessoalmente, parece uma mocinha. Na minha época a gente falava H Meron, é balela. Vamos acordar para isso. Vamos olhar para o que o político faz, não para o que ele fala. Falar até papagaio fala. Nós precisamos, sim, de senadores e deputados que lutem pelo Amazonas. Porque sabe o que esse pessoal vai fazer lá em Brasília? O que passaram 4 anos fazendo aqui. Videozinho e memezinho para a rede social. Isso não traz desenvolvimento, isso não traz trabalho, isso não traz renda. Isso é um fato. Daí meu apoio incondicional ao presidente Lula. O velhinho está com 80 anos, mas está fazendo a sua atividade física todo dia, 80, né? E se Deus quiser, Manaus vai acordar mais ainda, vai mostrar nas urnas o reconhecimento. E nós vamos ter mais 4 anos de desenvolvimento no Amazonas. Porque nós tivemos 4 anos de atraso com o governo Bolsonaro. E são dados. Tá? E eu não teria como falar o contrário. Porque os dados são números e os números são fatos. Tudo isso que eu falei aqui é porque o presidente Lula tem a boa vontade e um carinho pelo nosso Estado e porque nós temos um senador que fica cobrando ele constantemente, que é um senador que tem moral lá em Brasília, que é o Omar Aziz. Tenho dito, senhor presidente. Vereador, o vereador Roberto Sabino pediu uma parte. Fique à vontade. Quero partear ao vereador Roberto Sabino. Vereador Alain, Vossa Excelência faz um discurso de reconhecimento e eu parabenizo pela sua coerência, seu reconhecimento. Eu gosto de fazer também esse tipo desse perfil político. Não sou radical. Eu, por ser evangélico, tenho as minhas convicções, mas é fácil reconhecer os feitos de um governo federal porque tem mais ou menos quase 20 anos, né? PT aí. Então, não dá para comparar muito 4 anos, que também teve o Bolsonaro, que passou 4 anos, num problema muito difícil, que foi a pandemia, e teve muitas situações, por exemplo, problema de vacina, que foi feito em cima da hora, e muitos, com certeza, aconselhavam, diziam, olha, a vacina, para se aprontar uma vacina, tem que pesquisar, tem que passar muito tempo e tudo mais e tal. E eu sei que houve aquela questão de negacionar e tal, negacionismo e tudo mais, pegou todo mundo como diz o ditado, de calça curta, essa é a verdade, né? Mas a verdade precisa ser dita. O tempo que o governo Lula passou, são quase 20 anos, era para ter algo melhor. Em vez dele investir lá nos outros países, Manaus precisa de um metrô.
Ele gosta tanto de Manaus, já fez, liberou aí moradias. Espero que faça agora, que libere a 319. Mas, para mim dar uma nota 6 para ele teria que investir, vir agora e ver que Manaus está parado e precisa de metrô, e que Manaus, ele ama muito, mas gosta do povo amazonense, mas precisa fazer investimento no sistema viário de Manaus também, aqui, que realmente Manaus precisa do governo federal para ajudar a fazer o metrô, até de superfície, que não saia muito caro, o governo federal fazer, porque ele investiu em muitos países e esse dinheiro foi para lá e não retornou, não voltou. Agora, reconhecer, é claro, eu sou assim, de ter o perfil que Vossa Excelência tem de reconhecer muitas coisas que ele fez e está fazendo, e isso é importante, mas eu só quero defender que os 4 anos é muito pouco e o governo Bolsonaro pegou uma situação muito difícil devido à pandemia, não dava para fazer muita coisa mesmo. Mas parabéns pelo vosso discurso de reconhecimento. Eu admiro o perfil das pessoas que saiba reconhecer, mesmo fazendo oposição, mas que reconheça, dê de César o que é de César e o que é de Deus, e assim é que eu acho importante. Parabéns e obrigado pela parte. Eu agradeço a parte. Com certeza, se concretizar o que as pesquisas falam e nós tivermos um novo governo Lula, Manaus vai continuar crescendo. Volto a falar, eu não sou Lula nem sou PT, eu sou Amazonas. E o melhor para o Amazonas é o governo Lula, incomparavelmente. Não tem nem como comparar. Não tem como medir, não tem como pesar. É uma coisa assim de 1000 a 1. Né? Então, eu sou o que é melhor para o Amazonas. Infelizmente, tem gente que estão preocupado com outras coisas que não trazem essa ideologia, que não traz renda, que não traz emprego, que não traz desenvolvimento, que não enche a barriga de ninguém. Ideologia não enche barriga. O que enche barriga é emprego, é trabalho, é renda, é desenvolvimento social. E eu não falei, vereador, dos programas sociais, habitacionais, de educação, de moradia. É uma coisa assim absurda, que o governo Bolsonaro não deixou. Isso é um fato. Aí o que me estranha é ter um filho do ex-presidente que fala mal do Amazonas e ainda tem algum percentual de votos aqui da nossa cidade. O voto é livre, cada um vota em quem quiser, mas eu acho que falta um pouco de coerência, né? Eu acredito que essa passagem dele lá para os Estados Unidos agora, que ele foi lá falar com o Trump, foi bilhete só de ida, porque essa galera lá pronta depois foge. Eu acho que esse bilhete foi só de ida, porque a federal está no encalço. Pediu 100 e não sei quantos milhões para fazer um filme. Já descobriram que o dinheiro não caiu na produtora do filme, caiu em outra produtora, que essa produtora comprou uma casa onde o irmão dele mora, e que parte do recurso já seguiram, está num paraíso fiscal. Eu acho que esse bilhete foi só de ida. Tenho dito, senhor presidente. Obrigado, vereador Alan Campelo. Com o término do vosso discurso, a gente encerra o bloco. E o próximo bloco é o bloco... Encerramos o bloco 3. O próximo bloco é o bloco de número 1. Como único orador, o vereador Johnny Carvalho. Na ausência do vereador Johnny Carvalho, a gente encerra o bloco de número 1. Portanto, neste momento, nós concluímos o nosso grande expediente na data de hoje, convocando Vossas Excelências para amanhã, em horário regimental. Nossa sessão está encerrada.